Então, vamos lá. Iniciando, então, a aula do dia 23/7/2021, de dados semi-estruturados, né? Nós temos programado para essa aula, eu vou fazer a correção da atividade que vocês fizeram no trabalhinho sobre a DTD, tá? Então, eu vou disponibilizar ele aqui para vocês o arquivo. Mostrar. Tá. E depois a gente entra no XML esquema, entra no XCD, tá? Que é a mais recente especificação para esquema XML. Vocês tiveram alguma dificuldade para fazer esse trabalho sobre a DTD, gente? Foi tranquilo? Olha, para mim foi tranquilo. Não sei o resto ainda, pessoal. Eu passei a DTD para vocês e em cima disso vocês tinham que gerar para mim o arquivo .xml, né? Deixa eu abrir aqui. Tá. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu abrir o arquivo aqui que eu passei para vocês. É um... Até 04 exercício. Esse aqui. Tá. Então, eu tinha passado para vocês essa especificação aqui, certo? Em cima dessa especificação, vocês tinham que gerar o XML. Então, lembrando o seguinte, ó, que geralmente, né? Geralmente, nem sempre, a gente vai começar definindo o elemento raiz, tá? Então, no caso aqui, elemento pessoas é o raiz. E eu vou ter, dentro de pessoas, vou ter pessoa que se repete. Então, lá dentro do meu XML, eu tenho que ter dessa forma. Ó, eu tenho que ter pessoas. E dentro de pessoas, eu tenho que ter um elemento chamado pessoa. E no caso, aquele maisinho, né? Ele está dizendo que esse elemento se repete, tá? Como ele é um elemento composto, eu não defini ainda quem vai ser a pessoa, certo? Daí agora, na próxima linha, eu vou definir o elemento chamado pessoa. Então, o elemento pessoa, eu vou dizer que ele é composto por quem? Pelo elemento código, o nome, a identificação e o salário. Então, olhando um pouco mais abaixo, ó, a definição do elemento código, eu digo que ele é um elemento simples, o nome é um elemento simples. Já a identificação, ele é um elemento composto. Composto por quem? Pelo CPF ou RG. Então, essa barra vertical, ele é o pipe, né? Ele me indica uma opcionalidade, tá? Ou o elemento CPF ou o elemento RG. E daí os elementos CPF e RG são elementos simples, certo? E define o elemento salário também, que é um elemento simples. Além disso, o elemento salário tem um atributo, né? Então, o ATTList me indica que ele é um atributo chamado moeda, tá? Que é do tipo CData requerido. Então, agora, dentro do elemento pessoa, eu vou, então, definir lá código, nome, identificação e salário. Então, é o que eu fiz aqui. Dentro da pessoa, eu vou ter lá código, nome, a identificação e o salário. Então, como o código e o nome são elementos simples, e o salário também é simples, porém tem um atributo chamado moeda, né? Então, é o que a gente colocou aqui. E a única coisa diferente é a identificação, que é composto ou por os elementos CPF, e numa outra instância, eu posso ter um elemento chamado RG. Tá? Tranquilo aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo. Então, tá jóia. Então, aí a DTD é bem simplesinha, né? Então, agora a gente vai começar a parte do XML esquema, tá? O XSD. Deixa eu botar aqui. Então, olha só. O XSD, gente, é uma recomendação mais recente para a especificação de restrições, né? De estrutura de documentos XML, tá? Deixa eu só fechar aqui para não...
Então, olha só. Esse aqui, ó, ele é um exemplo de um elemento, de um documento XSD, certo? Então, um documento XSD, ele é um documento já no padrão XML, certo? Então, a mesma estrutura que a gente adota para criar documentos XML é a mesma estrutura para criar documentos .xsd. Então, aquela questão, toda tag tem que ter um elemento inicial e um elemento final, né? Tem que ter um elemento raiz. O valor dos atributos são entre aspas, né? As tags são case sensitives, certo? Então, isso também, toda essa regra vale, da criação do documento XML vale para o XSD. Por quê? Porque o XSD, a grande vantagem dele é que ele é um documento XML na sua essência, entender? Então, a DTD não, a DTD ela tinha uma estrutura diferente do XML, né? Aquela estrutura de linhas. Aqui não. Aqui, se eu quero definir algo dentro do meu XSD, eu vou usar uma tag, usar um elemento, entender? Então, essa é uma das grandes vantagens, por quê? Porque a gente consegue utilizar todos os recursos da tecnologia XML dentro do XSD, por quê? Porque ele é um documento XML, entender? Então, ele vai começar sempre, certo? Sempre o meu XSD, ele vai começar por uma tag chamada esquema, correto? Então, o elemento raiz de todo documento XSD é a tag esquema, correto? Esse XS significa um namespace. O que é um namespace? O namespace ele me diz o seguinte, que todo o elemento, tá? Ou a referência que tiver esse XS na frente, ele está especificado dentro dessa URL aqui, ó, correto? Então, eu estou dizendo que o namespace, então, essa instrução xml_ns, xs, eu estou dizendo que o xs ele é um prefixo, tá? Para os elementos que para os elementos que estão definidos, né, dentro dessa URL aqui, certo? Então, olha só, se eu utilizar um prefixo xs, todos os elementos que fazem parte vão ter que utilizar o xs como um prefixo na frente. Vai ter vezes que vocês vão encontrar xsi, né? Tem vezes que vocês vão encontrar xsd, tá? E tem vezes que vocês não vão encontrar nada, tá? Por quê? Porque se não encontrar nada, porque não tem esse prefixo no nome da instrução aqui xml_ns, tá? Então vai sempre começar com a tag esquema. Na definição do XSD, a gente sempre vai fazer a definição de elementos e atributos, no caso, para definir a estrutura do documento, tá? Então, se eu pedisse para vocês assim, ó, quem que é o elemento raiz do meu documento XML, se eu passar para vocês esse XSD aqui? Vocês estão enxergando a minha tela? É lá o name cidades? Isso mesmo. Então, esse XS e a tag element, eu estou definindo um elemento chamado cidades, certo? Então, como que eu sei que ele é o raiz? Porque ele começa aqui, ó, e termina na tag /element aqui embaixo, certo? Se vocês quiserem acompanhar isso que eu estou passando para vocês, tem esses dois arquivos aqui, ó. É o cidades. Deixa eu dar um mais aqui. Ó, esses dois arquivos aqui, ó. Cidades underline xsd.xml e cidades underline xsd.xsd, certo? São esses arquivos que eu estou mostrando para vocês aqui agora, tá? Se vocês quiserem, podem baixar e abrir na ferramenta ali. Então, olha só, o meu elemento raiz vai ser cidades. Por quê? Porque ele está iniciando aqui, ó, e está fechando aqui a minha tag. Se esse meu elemento ele é um elemento complexo ou composto, ele sempre... Só um pouquinho, gente.
Voltei. O cachorro estava destruindo o sofá. Então, assim, ó, se ele é um elemento complexo, lembra que nós falamos assim, os elementos podem ser simples ou compostos ou complexos, né? Se é um elemento complexo, ele sempre vai ter uma tag, abrindo uma tag depois da definição da tag element, a tag complex type, certo? E daí dentro da tag complex type, ou vocês vão ter um sequence, ou vocês vão ter um choice. O sequence, ele é semelhante à vírgula lá da DTD, lembram da vírgula? Que dá me diz uma sequência de elementos, tá? Então, o sequence que me informa isso. Então, a partir do que eu defini, então, o sequence, eu começo a definir os novos elementos que fazem parte do elemento cidades, certo? Então, quem que faz parte do elemento cidades? O elemento chamado cidade, correto? Então, o elemento cidade, eu digo que ele tem um número máximo de ocorrências, que é um bounded. O max occurs é como se fosse a cardinalidade máxima desse elemento. É quantas vezes esse elemento pode se repetir no máximo. Se eu quero saber, eu tenho as tags max occurs, os atributos max occurs, e eu tenho o atributo também chamado min occurs, certo? O min occurs, se eu não especificar nada, o valor dele é 1, certo? Então, se eu não tiver min occurs aqui, por exemplo, o padrão é 1. A mesma coisa para o max occurs. Se eu quero dizer que ele é opcional, eu vou botar min occurs igual a 0, tá? Então, o min occurs me define a cardinalidade, o número máximo, mínimo de repetições, e o max occurs o número máximo. Então, o min occurs ou ele vai ser 0 ou ele vai ser 1, correto? O padrão é 1. O max occurs ou vai ser 1 ou vai ser um bounded. Um bounded é ilimitado, tá? Então, o padrão, se não tiver max occurs, também é 1, tá? Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o elemento cidade pode ocorrer várias vezes por causa desse max occurs, tá? Então, quando eu vou definir aqui o meu documento XML, ó, a minha tag raiz vai ser o quê? Vai ser cidades, correto? Então, ó, fecha em cidades. Daí eu estou dizendo que o elemento cidade ele é complexo e ele pode se repetir várias vezes, tá? Que é isso que eu estou dizendo aqui. Bom, o cidade, eu estou dizendo que ele é um elemento simples ou um elemento complexo? Complexo. Complexo, por quê? Porque eu estou abrindo uma tag chamada complex type. Então, esse elemento aqui que eu estou definindo aqui, ó, ele está fechando a tag dele aqui. Então, tudo que está entre a tag inicial e a tag final fazem parte do elemento cidade, correto? Então, eu estou dizendo que ele é um complexo. Ó. Abro o complex type aqui e fecho o complex type aqui. Daí, agora eu tenho que usar um sequence. Daí, dentro do sequence, eu vou definir quem faz parte do elemento complexo chamado cidade. Então, eu estou definindo um elemento chamado nome, do tipo string, correto? Então, o nome ele é um elemento simples. Como é que eu sei disso? Porque eu não tenho a tag complex type, correto? A UF, ó, o elemento chamado UF, também é um elemento simples. Porque eu já defino o nome do elemento e já defino aqui qual o seu tipo de dados. No caso, ele é um string, correto? Eu posso definir date, eu posso definir float, eu posso definir integer, certo? E além disso, eu estou dizendo o seguinte, ó, que o elemento cidade, ele também tem um atributo chamado código. Esse código é do tipo integer e é obrigatório. Notem, gente, que aqui, ó, quando eu defini o elemento chamado nome, a minha tag já fecha aqui. Eu não preciso fazer isso aqui, ó. Para fechar a tag, entenderam? Por quê? Porque como ele é um elemento simples, eu já posso fechar a tag simplesmente com a contrabarra no final aqui. Com a barra no final, desculpa. Tá? Então, no HTML também é assim, né? Então,
mesmo padrão. Certo? Daí, olha só. Então, esse documento, essa especificação, ela fica num arquivo chamado com a extensão .xsd. E daí esse arquivo, ele vai ser referenciado dentro do meu documento XML. Aonde que eu faço essa referência? Essa referência, ela é feita no meu elemento raiz do meu documento XML. Então, vocês vão sempre copiar essa instruçãozinha aqui, ó. XML namespace. E aqui no final, vocês trocam o nome do arquivo .xml, que é o arquivo que ele vai estar fazendo a validação, né, para verificar se esse documento é válido ou não, tá? Conseguiram entender mais ou menos a lógica, gente, de como funciona? Sim, não é difícil, é que nem o Não, XML aí. Não é tão é tranquilo. complicado. É de boa. Tá, então olha só, eu vou só passar com vocês aqui o material que tem algumas coisas que às vezes na explicação assim a gente acaba se passando. Então olha só, a gente ainda então, a gente já estudou a estrutura do documento XML, né? E agora a gente está verificando, já estudamos a DTD e agora a gente está estudando o XSD, correto? Que é a especificação mais recente. Então, o que significa XSD? Significa XML Schema Definition, certo? Então, tem a mesma funcionalidade da DTD, ou seja, dentro do XSD eu vou estar especificando quais são as regras, né, da montagem do meu documento XML, ou seja, eu tenho os meus metadados, né, eu tenho os dados de como que vão estar estruturados meus dados, meu documento XML com os meus dados, tá? Por que surgiu essa especificação do XSD? Devido a alguns problemas com a DTD, né? Então, aquela questão dela não ser, principalmente essa questão dela não ser escrita, né, num padrão dos documentos XML. Então, ele tem um padrão específico da descrição da escrita da DTD, tá? E também isso também acaba causando alguns problemas com a dificuldade, causa algumas dificuldades, né, no sentido de processar esse documento, tá? Porque ele precisa ter partes específicos para fazer essa validação, porque tu não consegue utilizar o que já existe na tecnologia, né? Ao passo que no XSD você já tem isso, você já tem o arquivo XSD já é um formato XML, né? Então daí tu não consegue manipular, por exemplo, utilizando as APIs da linguagem, o DOM, o SAX, né, a DTD, tá? Que mais? A DTD, ela não fornece suporte a namespaces, que é aquela questão que eu falei para vocês ali, né, que você pode utilizar elementos que foram definidos em outro local dentro do teu documento, tá? Sem você precisar redefinir. Não suporta herança, a gente vai ver que a gente pode utilizar herança dentro do XSD, tá? A DTD basicamente são poucos tipos de dados, ao passo que no XSD a gente tem integer, date, tem time, tem vários tipos de dados, certo? Então, devido a esses principais, essas questões aí, né, surgiu essa especificação do XSD. Então, que possui mais recursos, principalmente relacionados à questão ao suporte do tipo de dados, ao formato do documento, né, que possui a estrutura XML, e alguns conceitos de orientação a objeto, né, que a questão da herança e polimorfismo, tá? Então, aqui eu estou mostrando para vocês que como que a gente trabalha com aquilo que eu passei para vocês, né? Então, dentro do meu documento XML, no meu elemento raiz, ó, eu coloco uma instrução dizendo que eu tenho um arquivo .xsd que vai ser referenciado, tá? Olha só, deixa eu abrir aqui. Ó, então, dentro do meu XML, no meu elemento raiz, né, cidades, eu tenho a minha instrução aqui que faz referência ao documento .xsd. Se esse documento está na mesma pasta do meu XML, ele faz a validação automática, não preciso colocar caminho. Se ele estiver numa outra pasta, eu posso especificar o caminho no início aqui do meu documento, tá?
Que mais? Isso é o que eu tô... Então, no XML é dessa forma, faz a referência ali no elemento raiz. Então, todo documento .xsd, ele sempre vai começar com a tag esquema, tá? Então, ou eu posso ter um namespace, que é esse exemplo que eu estou mostrando aqui, correto? Ó, não tem nenhum namespace. Ou eu posso ter um namespace que referencia. Daí todas as tags elas vão iniciar com um namespace na frente, tá? Que mais? Bom, para mim declarar elementos, então, no XSD, sempre vai ser a tag element, correto? Daí element, o nome, vou dizer o nome do meu elemento, que é um atributo name, e vou dizer o tipo. Se ele é um tipo simples, ele vai ser ou vai ser uma string, ou vai ser um integer, ou vai ser um decimal, entendeu? Depois a gente pode dar uma olhada nos tipos que existem ali. Se ele é um elemento complexo, o tipo de dados do elemento, ele vai ser um complex type, certo? Então, o tipo de dados do elemento complexo é um tipo complex type. Daí, dentro do complex type, eu defino o sequence e começo a definir seus subelementos, certo? Tranquilo até aqui, gente? Tranquilo. Tranquilo. Então, tá bom. Se eu precisar definir atributos, eu sempre vou utilizar o elemento chamado attribute. Daí, o atributo name, eu digo qual é o nome do meu atributo. E o type, eu defino qual que é o tipo do meu atributo, certo? Sempre, tá? O atributo, ele vai ser definido dentro da tag complex type, correto? Então, se eu precisar definir um atributo, olha aqui como é que eu defini aqui, ó. Ele vai estar sempre... o elemento é cidade e a tag complex type e o atributo ele é definido dentro dessa tag complex type, tá? Mas se ele não tiver elemento, define um atributo normal, tá? Tá. Daí agora alguns outros elementos e atributos que são mais usuais, assim, tá? Existem uma quantidade muito grande de elementos e atributos que vocês podem utilizar dentro da especificação do XSD, tá? Mas tem alguns que são os principais, assim. Quando eu falo para vocês assim, ó, elemento complex type, o que vocês imaginam? Vocês devem imaginar que é uma tag que abre e fecha a chamada complex type, entenderam? Se eu falar para você assim, um atributo min occurs, como é que eu estou colocando aqui, ó, vocês têm que imaginar que esse atributo faz parte de um desses elementos, correto? Então, muito provavelmente o min occurs, nesse caso aqui, ele vai fazer ou parte de um element ou vai fazer parte de um attribute, correto? Então, quando eu falo assim, atributo, vocês têm que imaginar isso aqui. Estou falando do atributo name, estou falando do atributo type, estou falando o elemento complex type, que é esse cara aqui, entenderam? Estou falando do elemento sequence, esse cara aqui. Estou falando do atributo use, que é esse cara aqui. Então, o atributo ele vai estar sempre associado a um elemento. No caso, esse atributo use está associado ao elemento attribute, correto? Então, olha só, o complex type, então, define um tipo complexo, um elemento complexo. O sequence define uma sequência. O choice define uma opção entre elementos. Então, o choice é semelhante à barra vertical, aquela que nós temos na DTD, certo? Então, se eu quero dizer lá, ou vai ser RG ou vai ser CPF. Por exemplo, a identificação, ou vai ser RG ou vai ser CPF. Significa o quê? Que, quando eu definir lá o elemento chamado identificação, boto lá complex type, depois do complex type eu vou usar um choice. E daí dentro do elemento choice eu defino os elementos RG e defino o elemento CPF, tá? O atributo min occurs é o número mínimo de ocorrências, né, do elemento em questão, o atributo. O max occurs é o número máximo.
Se eu não estiver mostrando esses dois atributos aqui, eles existem com o padrão 1, tá? Ele é um monovalorado obrigatório. O ref indica uma referência a um elemento. Então, é como se eu utilizasse pudesse definir que num determinado meu documento eu faço uma referência a um elemento que está definido em outro local do meu documento, tá? Um simple type define um conteúdo simples, o use, obrigatoriedade e opcionalidade. O elemento restriction define uma restrição e o enumeration, uma enumeração de valores, tá? Depois, quando a gente for trabalhar com facetas, quando a gente for trabalhar um pouco com as restrições, a gente vê mais detalhado esses elementos aqui, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de derivação, né? Que é como se fosse uma das características, né, de orientação a objeto do XSD, ó. O que ele está fazendo aqui, gente, ó? Vamos ver se vocês me ajudam. Qual é o nome do elemento que eu estou definindo aqui? Lógico, isso aqui está dentro de um contexto de uma tag esquema, certo? É só uma parte que eu estou mostrando aqui. Como é o nome do elemento que eu estou definindo aqui? O F. O F. A UF é obrigatória ou opcional? Obrigatório. Obrigatória. Quem que me disse que ela é obrigatória é esse use aqui, ó, correto? Eu estou dizendo o seguinte, ó, que a UF ele é um simple type, ele é um tipo simples, só que daí dentro desse tipo simples eu estou fazendo uma restrição aqui. Estou dizendo o seguinte, que o tipo de dados origem para a UF, eu estou utilizando um string, correto? XS string aqui, ó. Só que daí para mim fazer essa restrição eu utilizo o elemento chamado restriction. Então, eu estou fazendo uma restrição de um tipo chamado string. Daí eu estou utilizando o elemento chamado enumeration para dizer o seguinte, ó. Quais são os valores possíveis para o F? Quais são os valores possíveis para o F? RSSC. Então isso significa o quê? Se lá no meu documento XML eu tiver um elemento chamado F, e ele tiver um valor chamado PR, por exemplo, esse meu documento não é válido. Por quê? Porque eu estou dizendo que os valores possíveis para o F tem que ser ou RS ou SCC, entenderam? Então aqui eu estou fazendo, impondo uma restrição no conteúdo do elemento F, tá? Bom, aqui nós temos um outro exemplo, né? Então a questão de um arquivo ponto XSD, certo? Então começo com a tag esquema, daí eu tenho a questão do namespace que eu falei para vocês, esse XS que eu tenho aqui. Estou definindo um elemento complexo chamado nome. Estou definindo um outro, né, no caso um elemento chamado endereço. Estou definindo um elemento chamado cidade, certo? Aqui uma continuação, tá? Estou definindo a questão de uma herança, né? Eu posso usar essa tag extension, certo? Que mais? Estou fazendo uma enumeração de valores de uma sequência de elementos, tá? Então, olha só, qual que é a atividade que eu quero propor para vocês agora? Tá? Eu vou entregar para vocês esse arquivo aqui, .xsd. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Não, melhor fazer diferente aqui. Deixa eu pegar aqui. Vamos no mais simplesinho. Ó, eu vou entregar para vocês aqui esse arquivo .xsd, certo? Deixa eu botar lá no mudo. E vou pedir para vocês tentarem gerar um XML a partir dele, pode ser? Pode ser que nem foi aquela atividade lá com a DTD lá. Que nem foi com a DTD, tá? Deixa eu botar aqui Vou botar aqui 4.
Mas esse não precisa entregar, certo? Só para vocês fazerem. E daí na aula que vem a gente corrige e fizemos mais uma atividadezinha sobre XSD daí, tá? Deixa eu entrar aqui. Então aqui, ó. Acho que eu vou botar um rótulo que fica melhor. Deixa eu pegar aqui. E para a direita. Editar. Então, olha só, eu disponibilizei para vocês aqui o arquivo e eu quero que vocês tentem gerar o XML e fazer a validação do XML, certo? E daí na aula que vem, a gente vai fazer a implementação desse arquivo aqui que eu dou exemplo aqui, tá? Que a gente tem nas transparências aqui, a gente faz essa implementação que daí eu consigo explicar algumas coisas mais para vocês aqui daí. Pode ser, pessoal? Pode ser, bem tranquilo. Então tá, deixa eu só fazer a chamada de vocês aqui. Daí nós já encerramos. Ensino. Hoje é dia 23, né? O Guilherme tá aí? Presente. O Henrique tá aí. O João? Presente. Presente. O João tá aí? O José? Aqui? Ah, ele tá aí. Mauro tá aí também. O Pedro tá aí também. E o Juan? Opa, pode ir. O Juan tá aí também. 100% hoje, então. Valeu, gente, então, tá? Tentem fazer isso aí. Peguem esse exemplo aqui que eu deixei para vocês, tá? E daí vocês alterem esse exemplo. Acho que fica mais fácil para vocês entenderem e ver como é que faz a referência, né? Então, pegar o XSD e gerar o XML e tentar fazer a validação lá, tá? Beleza. Beleza, então, gente. Até depois, então, tá? Valeu, até mais. Certo, valeu, até depois.